é de Brasília, vem com um quadro amapaense de sucesso. E olha quem eu recebo. Meu amigo Pepe Seabra. Ele é um amapaense, saiu de Macapá, veio para a capital federal e venceu. Como eu, quando cheguei em 1992. Olha, fica aí que já nós vamos bater esse belo papo. Primeiro, um titi. Saúde, Nossa, meu irmão. saúde. Gente, como eu falei, eu recebo no quadro Amapaense de Sucesso o amigo Pepe Seabra. Pepe, como é que foi em Macapá, as tuas peripécias, as tuas peraltices, as tuas andanças? E depois quero novos horizontes. Entendi. E aí veio para Brasília. Mas conta um pouquinho dessa história da nossa bela cidade. Primeiro, agradecer o convite. Muito obrigado, meu irmão, pelo convite. Prazer estar aqui com você, bater esse papo hoje em frente às câmeras, mas é um papo que a gente sempre tem. Eu sou filho do professor Eduardo Seabra, da dona Jurema, e ali por 98... Aliás, começando logo o seguinte, Eduardo Seabra, professor Eduardo Seabra, Sim, deputado federal, que ano? foi 98 a 2006, foram 2 mandatos. Dois mandatos. Mandatos, E isso. você estava na campanha? Sempre, É, sempre. A gente não tinha opção naquela época. claro. Era aquele momento de plano Collor, de muito tava embate solteiro? político. Sim, solteiro. Eu costumo dizer que na campanha, os solteiros têm que só ficar, não pode namorar. Ficar com uma, com duas, com três. E os casados têm que se comportar. Sim. Né? Agora, eu te interrompi. Não, claro. que é isso. Mas na época eu tinha 16 anos, estava ainda no primeiro ano do ensino médio, tranquilo. E por conta dessa movimentação dos professores, do Plano Collor, o meu pai resolveu se candidatar. E para mim foi um problema, porque eu tive que fazer campanha e os meus irmãos já moravam em Natal. Então, se eu seguisse o caminho natural, eu iria morar em Natal com meus irmãos. Quantos são? Somos três. Três. Três homens ou? Três homens. Três homens. E os dois já moravam em Natal. Então, o caminho natural seria o seguinte. Uhum. Acabava o ensino médio, eu sairia de Macapá e iria morar em Natal para fazer a faculdade. Sim. Mas, pelo destino, o meu pai ganhou essa eleição. E aí, em janeiro de 99, eu já morava em Brasília. Mas tu veio com ele? Vim com ele. Vim por conta da eleição. Como saímos vitoriosos daquela eleição, aí vim morar em Brasília. Pô, legal. E aí, gostou de primeira ou teve que passar por uma adaptação? Porque eu costumo dizer, Pepe, assim, nós, amapaenses, nós somos um povo muito acolhedor. Sim. E a gente gosta de festa, a gente gosta de chegar, cumprimentar. E aqui é meio formal, né? Então, Sim. nesse sentido, tu teve alguma barreira sobre isso? Ou Muitas. Sair do nosso estado sempre é um grande desafio. Sim. Agora, sair do nosso estado novo, com 15, 16 anos, é um pouco pior, porque no meu caso, a minha turma me acompanhava desde os 10, 12 anos. E era aquela turma comum de Macapá. Todo mundo se conhece, todo mundo vai na casa dos seus amigos. Colégio lá? Colégio Objetivo. Ah, no Objetivo. Cara, para você ter uma ideia, hoje, em 2025, nós temos um grupo de todos os alunos que foram da minha turma. E se encontra? E toda vez que estamos em Macapá, nos encontramos. Legal. Então, para você ver o quanto que o amapaense ele precisa desse contato, ele mantém as suas raízes. Então, chegar aqui para fazer o segundo ano do ensino médio foi um desafio porque não tem a mesma amizade, não tem o mesmo papo, não tem as mesmas parcerias. E tudo que a gente imagina que fora de Macapá é igual para o resto do Brasil, não é. Não tem aquela amiga que ensina pra gente as coisas. Não tem aquela amiga que pega aquele caderno organizado, bacaninha pra ti. Olha, mano, tá aqui só tu estudar. Isso não existe. Então, isso é uma dificuldade. Por outro lado, essa dificuldade faz você ter vontade de vencer. Se você não tiver essa vontade dentro de você, você vai acabar querendo que, seja Brasília, seja outro estado, você quer que ele se transforme no Amapá. E nunca será. Agora, deixa eu te perguntar. Quando tu vieste com teu pai, que fez os dois mandatos, terminou, ele voltou e tu ficaste ou tu voltou com ele? Pois é. Aí vem a parte que eu gosto muito de Brasília, que é a questão de oportunidades.
Quando meu pai retornou para Brasília, eu já estava trabalhando... Retornou para Macapá. Retornou para Macapá? Isso. Eu já estava trabalhando com publicidade e propaganda aqui em Brasília, que foi o meu primeiro curso superior. Eu peguei, vim para Brasília com meu pai, mas ali em 2002, 2013 eu já era formado. E comecei a trabalhar com publicidade e propaganda. Então eu já trabalhava nessa área e gostava da área. Quando o meu pai não conseguiu se reeleger, eu disse, pai, eu quero ficar. E fiquei. Fiquei até 2010. Essa experiência de ficar sozinho. Sozinho. Como é que foi enfrentar essa cidade? Olha, eu vou fazer só um corte aqui para te dizer o seguinte. Nós estamos no restaurante do mezanino da Torre de TV. Torre de TV. E esse fundo aqui, é ali que está o centro do poder. Porque ali é a cabine do avião. Ali estão os três poderes. Sim, né? sim. O Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto com o presidente, E o Congresso. Câmara e Senado, que é o Congresso, Sim. onde então reúne para poder comandar o país. Sim. Olha esse privilégio que nós estamos aqui nesse visual belíssimo. Mas como você estava dizendo, Então, ficar sozinho, para mim, que como um bom amapaense está acostumado a estar perto dos pais, dos familiares e dos amigos, foi muito ruim. Foi péssimo. Você repensa tudo, pensa em voltar todo final de semana. Isso no primeiro semestre. No segundo semestre começa a piorar. Porque quando chega em agosto, setembro, já começa a organização do Sírio. E você vê os parentes se movimentando e todo mundo fazendo um pouquinho, organizando o nosso Sírio. E quando chega no final do ano, meu amigo, Natal e Ano Novo piora muito. É verdade. Mas são fases. Conseguiu superar? Consegui superar por 4 anos. Pois é, chegou a voltar? Cheguei a voltar. Chegou. E isso que eu penso que desistir naquela época foi bom para o aprendizado que eu fui colher agora. Entendi. Então, de 2006 a 2010, eu volto para Macapá. Quando chega em 2010, eu disse, não dá mais, não quero mais. Porque tem um sentimento que eu acredito que acompanha qualquer pessoa que saia de Macapá, que é o fato do tempo. Eu não estou lá. E você vê algumas pessoas recebendo uma ligação e diz, olha, teu amigo, ele foi embora. Teu pai foi embora. E em 2010 isso me abalou muito. Rapaz, não adianta também, eu estava bem profissionalmente, estava adaptado à cidade, mas a questão da família pesou mais. E em 2010 eu retorno. A realidade já se impõe. Entendi. Então, a cidade que você está acostumado a ter oportunidade, a cidade que quando você não tem emprego de publicitário, que era o meu caso, tinha um bico de fotógrafo, tinha um bico de produção, você trabalhava no marketing de uma empresa, eu cheguei numa Macapá sem oportunidade. E aí você percebe que a saudade é ruim, mas você está estabilizado numa profissão e voltar para sua cidade e ela não está com esse amparo é muito difícil. Eu lembro que quando eu cheguei em Macapá, tentando trabalhar com publicidade, eu lembro que eu visitei uma agência e perguntando de valores, como é que trabalhavam, eles falavam, não, aqui a gente não cobra logomarca. E nessa época aqui já cobrávamos R$5.000 de uma logomarca, a depender do cliente. Não, a logomarca a gente dá. O vídeo tem que ser com a filha do cara que contrata. Então era um mercado que estava ainda desenvolvendo em muitos sentidos. Então, permanecer em Macapá foi difícil, porque você está estabilizado numa profissão e o nosso estado carece de muitas coisas. Olha, eu vou só fazer um corte aqui no que o Pepe está falando, é tão importante, porque é impressionante isso. Nós tivemos a oportunidade de sair, retornar. Eu sempre vou nas campanhas, você está contando uma experiência importante. E aí eu costumo dizer o seguinte, quando é com a gente amapaense, o cara fala assim, aposta no projeto. Quando é os de fora, é malas e malas de dinheiro, pagando um profissional Sim. que muitas das vezes não conhece, porque nós temos uma peculiaridade, Pepe, eu fiz a minha formação na área de marketing, de comunicação e marketing é com Manianelli, o professor Manianelli que Deus levou para perto de si. E quando
num dos cursos que eu estava lá, ele teve a experiência de fazer uma campanha lá em Macapá, para iniciar. E aí, olha, nós vamos fazer uma pausa aqui, porque nós estamos recebendo aqui um bolinho de bacalhau. Não é cortesia da casa, não. Né? Pronto. Obrigado. Obrigado, amigo. E aí, ele disse que fazia campanha em qualquer lugar. Eu também acho que se faz em qualquer lugar. Mas os lugares, eles têm as suas peculiaridades. Sim. Onde você já viu um governador ir tomar sorvete ou descer uma ponte em campanha eleitoral? Não faz. Não faz. Ele faz o quê? Ele vai no comércio, come um pastel, toma um cafezinho, faz a imagem e acabou. É assim, e nós não. O cara diz assim, olha no bago dos meus olhos. Sim. Se não vir aqui, não tem como levar meu voto. É verdade. Mesmo agora, claro, nós temos o digital, nós temos as redes sociais, né, que é uma pegada que veio somar, Sim. não eliminou. Não. E só para eu não me estender, e é para você complementar, eu lembro quando a TV chegou, disseram que ia acabar o rádio está até hoje. Sim. Sim. Então a mesma coisa, o digital veio, é verdade, mas o presencial, o corpo a corpo ainda vale. Você não acha isso, não? Vale muito. A grande verdade é que a comunicação, ela se reinventa a todo momento e é muito rápido. Só que, por muitas vezes, você se apega à moda. Então veio o digital, olha, acabou a televisão, acabou o rádio, acabou o corpo a corpo. E pra gente que tem essa afinidade com a política, ainda que em momentos a gente pense, não, agora eu vou parar um pouco com a política, eu vou fazer outros momentos, acaba que a gente entende que tudo é política. Todas as áreas envolvem política. E isso a gente sofre muito lá. Então, em campanhas, quando eu ia ser contratado, eu tinha que apostar no projeto. Não, você aposta no projeto. Ainda tem uma coisa. Olha o sobrenome da gente, né? Sim. Você abre, é do lado de não sei quem. Não tem isso. Tem muito. E você trabalha com seu material e está encaminhado. Em Macapá a gente faz muita caminhada em campanha política. Quantas e quantas caminhadas a gente já fez. E aí, quando você vê, chega uma equipe de outro estado, aí começa a fazer abertura de programa de governo, por exemplo, e é pássaro passando, e canoa. Não é a gente. Às vezes as pessoas querem falar de floresta pra gente. É muito difícil, é muito complicado. Mas eu penso que até isso está mudando. A mentalidade de que a prata da casa não funciona hoje é uma realidade. Carlos, você é prova viva disso. Você fez campanhas, saiu vitoriosa em inúmeras campanhas, mas para você conseguir essa credibilidade, foi muito suor. E o de fora consegue a credibilidade instantânea. Eu sempre digo o seguinte, o importante é você deixar uma sementinha. Sim. A semente que eu deixei se chama autonomia, porque as pessoas muitas das vezes querem fazer vinculações. Então eu fiz campanha PT, para todos os partidos. Né? E eu gosto muito das campanhas proporcionais. Sim. Né? Então, assim, fiz campanha para o Nogueira, depois com o Robson, que era adversário, Sim. com o Roberto Góes, enfim, uma infinidade de candidaturas das quais eu participei. E essa sementinha que eu me sinto privilegiado de ter deixado se chama profissionalismo com autonomia. Sim. Porque as pessoas querem sempre te colocar um carimbo. Se você fizer uma campanha para um político num determinado ano de eleição, no outro ano, se você não fizer para outro, ele já acha que você está vinculado e ele te carimba que tu é do grupo daquele político. Sim. E graças a Deus eu não me vinculei a ninguém politicamente. E olha que trabalhei em administrações, com o Roberto Góes, prefeito, o Robson, prefeito de Santana, o Nogueira, prefeito de Santana, enfim. Mas eu quero sair dessa seara para dizer o seguinte. Um passarinho me contou que agora você advoga, está fazendo especialização. Sim. Qual é a paixão? A paixão... Olha, por incrível que pareça, eu acredito que a paixão ainda é a gastronomia. Vou te falar por quê. Peraí. O Pepe é Masterchef. Ele cozinha divinamente bem. Eu até brinco de, olha, ele tá páreo duro com o senador Lucas na cozinha. Me ensina muito. Mas Mas vamos lá. Mas
quando eu resolvi ficar em Brasília, após ter formado em comunicação, eu ainda fiz uma especialização em marketing, que para mim foi muito legal. E logo depois eu fiz gastronomia. E por que da gastronomia? Porque a gente sempre cozinhou muito em casa. Sempre foi... A cozinha de casa nunca foi um sofrimento. Sempre foi um ambiente que era um momento que a gente conversava e falava. E quando pintou a oportunidade, mais uma vez, pintou essa oportunidade aqui em Brasília de cursar, eu fui fazer esse curso. Quando eu pensei em retornar em Macapá, uma das possibilidades era justamente abrir um restaurante. Só que é interessante dizer que o curso de gastronomia, ele te ensina até cozinhar, mas ele ensina principalmente a gerir o negócio, a administração que envolve abrir um restaurante. E quando eu cheguei lá, para muitos que conhecem meu pai, sabem que ele é um professor de matemática, eu acredito que foi uma das conversas mais difíceis que eu já tive com ele. Porque quando a gente pensou em abrir o restaurante, nós fizemos um estudo de viabilidade. E para a proposta que nós queríamos em 2010, não tinha público suficiente para bancar um restaurante que tivesse uma proposta mais sofisticada. Eu não digo gourmet, porque ficou muito vulgarizada essa palavra, mas uma proposta diferente. E para a gente não dava. Para você ter uma ideia, na época, os grandes restaurantes de Macapá, eu acredito que ainda era o Estaleiro, eram poucos os restaurantes que conseguiam, mas eles tinham que fazer uma mistura para poder sobreviver, então era muito difícil. E analisando a viabilidade econômica, eu com meu pai, a gente chegou à conclusão de que não era o momento. Hoje, por exemplo, você já vê vários restaurantes com um nome muito legal, com uma proposta interessante, já vendendo vinho, espumante, drinks, mas é muito, na minha opinião, o resultado do amapense que está retornando. Então, os serviços em Macapá estão mudando. Ainda tem sonho de fazer um belo restaurante com as nossas comidas em Brasília? Olha, sonho, eu já aprendi que a gente não abandona. A gente deixa adormecido no coração e uma hora sai, no momento adequado. Mas fiz gastronomia e em Macapá, nessa busca, porque para mim, tanto faz se você está em Brasília ou em outro estado, ou na nossa Macapá, você não pode se limitar. Você não pode acreditar que só sabe fazer uma coisa e se não pintar essa oportunidade, você é um cara que não deu certo. Quero falar um pouquinho do Pepe Família. Sim. Já pai? Já é pai? Já sou pai. Já pai. Vou ser pai de novo agora. Quantos anos? Vai fazer 15 anos agora o Heitor, que é o meu mais Então, velho. Vem um temporão ou uma temporânea? A gente ainda não sabe, mas graças a Deus foi abençoado também esse ano. Família é tudo. Família, Né? não, eu não estaria onde estou sem ela. Legal. Estava até conversando agora mais cedo com meu irmão e a gente falava disso. Para quem pegou a época de fazer o interurbano e gastar seus 500, 600 reais de telefone e só podia ligar no sábado, no domingo, que era mais barato, ter uma ferramenta dessa como o WhatsApp, que você pode se ver, pode falar a qualquer momento, isso já ajudou muito. Eu vou só te falar uma coisa. Do que colocou agora, você colocou agora. Quando eu comecei a namorar com a Sandra, que eu vim para Brasília, ela ficou em Belém para poder terminar os estudos, eu era do orelhão, meu compadre. Comprava ficha TTT. Descade a distância para poder falar com ela. Então eu comprava 10 fichas. Tu lembra que era 2 minutos, quase 3 minutos, e aí tu ia colocando. Sim. Era assim. Agora é uma maravilha. Não, agora a gente costumava ligar final de semana depois das 10, depois das 22, para ser mais exato. Que aí era um pouquinho mais barato. Então, você manter o contato é fundamental. Agora também, nesses últimos 2 ou 3 anos, eu também penso que é bom a gente adotar uma atitude. Ficar longe, se lamentando, volta. Ah, eu queria, se eu pudesse, poxa, não aguento, volta.
Porque você tem que estar aqui acreditando que você tomou uma decisão. Sim. Que terão momentos ruins e terão momentos bons. Enquanto os bons estiverem sobrepondo os ruins, fica. Se não deu, volta. E muito do que qualquer amapaense que esteja vendo a gente pode estar pensando eu não vou porque eu tenho medo que dê errado. Eu não vou porque um parente meu disse que não vai dar certo. Meu amigo, se for para dar certo, vai dar certo. Confia em Deus, mas não fica na dúvida. Porque não fazer é pior. Então, vem. Macapá sempre vai ser o nosso porto seguro. O cara que não te incentiva a sair daí, se você precisar voltar, ele vai te receber. Então, não fique pensando no julgamento. Eu, por exemplo, quando eu formei, pós-graduei, voltei, que eu me vi carregando saca de ração na Vicap, não era meu sonho estar lá. Naquela época, a gente, por exemplo, trabalhava no estúdio de fotografia que a gente vendia foto para Vivo, para Claro. Então eu trabalhava num mercado que você pagava 10, 15 mil reais numa imagem. Naquela época não tinha, o influencer A ou B fez uma foto, não, era uma produção gigantesca, envolvendo muita gente. E era um trabalho que eu me arrisco a dizer, não vou dizer, vou dizer, era um trabalho melhor. Não tem como você comparar um fotógrafo profissional com uma equipe fazendo produção, uma equipe de jornalista pensando o que o público vai pensar daquela campanha ou não, uma equipe de marketing forte, imaginando qual o direcionamento daquela campanha. Tinha mais tempo para fazer campanha. Era curto, mas tinha mais tempo. Hoje, nesse imediatismo, a gente perdeu muito em qualidade. Verdade. Não só no jornalismo, na publicidade, Sim. de uma forma geral. Então não era meu sonho, mas eu também acreditava que era uma fase. E hoje eu vejo vários colegas meus falando, rapaz, eu formei, digamos, em direito. Não consigo prosperar, não consigo atingir meus objetivos. Nesse papo aqui vocês já viram, né? Eu e o Carlos Sérgio nós temos muito em comum. Então eu fui para comunicação, depois fui para o marketing, depois gastronomia, depois direito. A paixão qual é? A paixão da gastronomia. Olha, a minha paixão é A paixão da gastronomia. A minha paixão é política. É. Eu adoro ser consultor, Sim. fazer mentoria, campanhas eu vou encerrar. Sim. Esse ano. Olha, nos bastidores, quando nós iniciamos aqui, eu falei para o Pepe e você vai saber, eu estou completando 40 anos em campanhas eleitorais e aí criei uma frase, né? Criei não, adequei para dizer no meio do mundo. Campanhas eleitorais no meio do mundo. Sim. E, claro, eu quero fechar a minha carreira em campanhas eleitorais com os melhores. Então, já faço convite aqui para o Pepe para ele reaver eu sei que ele é advogado, está fazendo... Aí ele está finalizando o doutorado. Mestrado. Estou fazendo mestrado. Mestrado. E vai escrever para o Web News, porque ele está meio ambiente. O meu é meio ambiente. Essa eu te diria que Legal. Começou como uma paixão. Sim. E hoje eu vejo que é uma área, Carlos Sérgio, fundamental, principalmente para a gente entender o que é meio ambiente e quando falar para a gente de preservação, de potencialidades, o que de fato isso pode mudar na vida, não só do Brasil, mas em especial do Amapá. Então hoje sou mestrando em Direito Ambiental, meu tema é preservação, vou abordar também um pouco dessa exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Mas acredito que... contra? A favor. A favor. A favor. A favor. Show de bola. O nosso desenvolvimento está aí, né? O papo, quando é bom, ele passa rápido. E como passou. Mas nós vamos fazer aqui um bate-volta Vamos. para a gente poder finalizar. E claro, eu vou começar assim. Eu já perguntei sobre a paixão. Sim. Né? Macapá ou Brasília? Macapá. Macapá. Das 3 profissões, apaixonante é? É a gastronomia. É a gastronomia. É a gastronomia. Legal. Deus. É tudo. Família. É o presente de Deus. Filhos. São os meus faróis. Música. Variada, em especial a nossa. Que, por vezes, eu vejo isso também, Carlos Sérgio. Você mudou, você deixou de ouvir seu brega.
o seu boleirão, eu, por exemplo, no abandono. Um político de referência. Senador Lucas Barreto. Cara equilibrado, um cara que eu devo muito. O meu retorno em Brasília foi por um convite dele. Um convite durante uma campanha eleitoral, durante 2018. Então, um cara que me ensinou muito. Então, para mim, é um dos caras mais equilibrados, uma pessoa muito humana, uma pessoa que eu tenho orgulho de ser amigo. Posso por qual time? Flamengo. Beto, nós chegamos ao final, mas eu quero deixar um minuto para vocês despedir, falando do que você quiser. Bom. Aqui. Bom, Carlos Sérgio, obrigado mesmo pelo convite. Quando o Carlos Sérgio me fez esse convite, ele me falou que o quadro era sobre o amapaense de sucesso, o amapaense que conseguiu ter sucesso. E eu já fiquei imaginando o que é ter sucesso, o porquê que ele enxergou que eu tenho sucesso, ou que as pessoas do quadro têm sucesso. E fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu vejo que o sucesso, o que menos importa é, de repente, o que você mais acredita que as pessoas vão achar que é a questão financeira. O sucesso não tem a ver com a questão financeira, não tem a ver com bens, tem mais a ver com as relações, com você conseguir entrar e sair de qualquer lugar. A política no nosso estado, ela sempre foi muito polarizada, agora muda um pouco, mas chegar hoje, próximo dos meus 43 anos, e podendo chegar e sair de qualquer lugar, tendo sempre respeito pelas pessoas, é aprender que na vida nunca nós vamos saber de tudo, é estar disposto a ouvir sempre e continuar, batalhar. É saber que não compara com o vizinho do lado, não. Faz o seu, batalha, que Papai do Céu sempre tem algo programado para você. Olha, gente, quero agradecer você, obrigado. Obrigado a você, meu irmão. Que aceitou o nosso convite. E dizer sempre, seja feliz, porque na vida tudo passa, inclusive a vida. Beijo para você, Carlos Sérgio Monteiro, é de Brasília, no quadro Amapaense de Sucesso. Tchau, tchau. Até mais, até a próxima.